Coloca para gravar, porque aí fica salvo no computador. Já está gravando, gente. Matheus, o Eduardo vai falar, olha se ele ouve. Ele está saindo o áudio dele, eu estava ouvindo. Tá dando eco, Lenildo. Estamos te ouvindo sim, Eduardo. Tá dando para te ouvir. Estão ouvindo bem? Sim, bem tranquilo. Então tá bom. Então vamos começar, Laine. Companheiros e convidados, boa noite. Meu nome é Laine de Melo Silva Osmani, associada representativa do Rotary Clube Vista do Sol, classificação Recursos Humanos, diretora de protocolo deste clube, residente em Morrinhos, Goiás. Para a gente começar a reunião, eu peço gentilmente que a gente deixe os microfones no mudo. Se a gente quiser falar alguma coisa, que a gente comente aqui no chat, ou a gente levante a mão para poder abrir o microfone. Vou apresentar a composição da mesa hoje, com a nossa companheira Marlise como presidente, residente em Mineiros. Apresento a companheira secretária Lenilda, residente em Mineiros. E registrar aqui todos os nossos convidados, né? Temos vários convidados hoje para participar da nossa reunião, inclusive o companheiro Eduardo, que vai fazer uma apresentação que a Lenilda vai nos apresentar logo a... Então, com a palavra, o presidente Marlise para a abertura oficial da reunião. Boa noite a todos, companheiros, companheiras, convidados, sejam todos bem-vindos à nossa reunião, obrigada pela presença. Sob o lema do presidente do Rotary Internacional 2021-2022, checar meta, servir para transformar vidas, declara aberta a 4ª reunião ordinária do Rotary Clube Vista do Sol. Peço a todos que saúdem a bandeira nacional e demais bandeiras. Essa aqui agora? É porque essa é a do quarto. Depois aí para me mostrar que defeito. A palavra a Manuela, que fará a oração. Uhum. Deixa ela ligada, vai para... Boa noite a todo mundo. Eu escolhi uma oração, gente, como nosso companheiro Eduardo vai falar sobre empreendedorismo, eu descobri que tem oração para empreendedor, né? E que tem pastorais, né? Que também tem empreendedorismo. Gente, eu não sabia que aqui em Mineiros tem reunião na pastoral, regido pelo Dom Vinícius, que é para empreendedores. Eu até peguei no site, tem um site, vou colocar no grupo nosso, se vocês, como nós somos de vários lugares, você encontrar uma pastoral de empreendedor na sua cidade. E aí eu descobri que tinha, que eu não sabia disso, né? E eu achei bastante interessante, tá, Eduardo? Gostei muito e eu vou compartilhar com todo mundo essa oração. Mas, para começar, quero desejar que nós tenhamos uma ótima noite, que Deus abençoe todos nós, todas as nossas famílias, aquelas pessoas que estão perto da gente ou não, porque nós temos famílias, hoje em dia a gente não vive perto das pessoas que a gente ama muitas das vezes, né? E que Ele abençoe aonde que estiver essas pessoas que estão no nosso coração. E o mundo, né? A gente está necessitando. Então, vamos lá para a oração. Senhor, ensina-nos a praticar os vossos mandamentos, de modo que nossos empreendimentos sejam realizados segundo a vossa vontade. Chamados a completar a obra da criação, reconhecemos que nossos empreendimentos são vossos. Somos humildes servos a serviço do vosso reino, chamados a testemunhar vossa palavra e a construir um empreendedorismo fundamentado no amor ao próximo e na ética cristã. Que tenhamos em nossos corações, diante dos desafios enfrentados, uma confiança ilimitada em vós. Sejamos, em nossa missão, sal da terra e luz do mundo, e inspiremos um novo modo de empreender. Que Deus, nosso Pai,
que acompanhou de perto os trabalhos de Jesus, de seu Filho Jesus, interceda por nós e por nossas famílias. Amém. 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 Vou compartilhar, tá, gente? É só o site que eu falei para vocês lá no grupo. Tá bom. Obrigada, Manuela. Laine? Posso ir aqui, né, Marlise? Toda noite, né, nos nossos compartilhamentos, nas nossas reuniões, a gente fala um pouquinho do cardápio, né? O nosso cardápio é aquilo que a gente vai se dedicar naquela noite. E no nosso prato de entrada, né, nesse cardápio de hoje, a gente vai ter atenção. Estar atento às pessoas e às suas necessidades. Afinal, servir para transformar, precisamos entender a necessidade do outro e só assim conseguimos entender se ouvirmos genuinamente. De prato principal, nós teremos ação, que transformemos a necessidade do outro em ação. E foquemos longe do julgamento e próximo de encontrar soluções que viabilizem o serviço. De sobremesa, o reconhecimento, que possamos agradecer todos aqueles que, direta ou indiretamente, apoiam a nossa forma de servir. Então, agora a gente falou do cardápio, agora a gente vai falar de celebrar, né? Como é bom a gente celebrar na vida, a gente poder celebrar também uma forma de compartilhar. E nesse momento de celebração aqui, a gente vai celebrar, apesar do Juraci ter saído, a gente vai celebrar junto aqui, todo mundo com as palminhas aí, né? Para o aniversário de posse do Juraci, né? Que agora, dia 5 de setembro, completam 3 anos de clube, né? As palminhas nossas aí para o Juraci. Agora, aniversário de idade. Eu não sei se ela está aqui, que eu não consegui ver todo mundo aqui. A Eveni está aí? Não, tá não. É dia 8/9, né, o aniversário dela, então a gente pode aplaudir ela aqui, né, mesmo sem ela estar, que ela pode ver depois ou assistir. E dia 9/9, né, o Marcos Antônio faz aniversário de 20 anos de casamento, então também vamos celebrar junto com eles. E falando da celebração de dias, né, de profissionais, a gente tem no dia 27/8, o dia do psicólogo, profissional importante, né, gente? Ainda mais nesse momento de pandemia que a gente tanto falou de saúde mental. Dia 27/8, o dia do corretor de imóveis, dia 28/8, dia dos bancários, dia 28/8, dia do avicultor, 31/8, dia do nutricionista, 1/9, dia do profissional de educação física, 3/9, dia do biólogo, 5/9, dia da Amazônia, 5/9, dia do irmão, 6/9, dia do alfaiate, 7/9, independência do Brasil, e dia 8/9, dia mundial da alfabetização. Dos profissionais que a gente está celebrando as datas aqui, falando de profissionais, a gente tem algum desses profissionais aqui, psicólogo, corretor, bancário, avicultor, nutricionista, profissional de educação física, biólogo. Vamos celebrar e vamos bater palma. Tem alguém aqui? Abra o microfone e fala se tem algum desses profissionais entre nós. Tem não? Então, vamos celebrar com os nossos conhecidos. Eu, por exemplo, trabalho com um monte de psicólogas, né? Então... E agora, eu vou chamar aqui com a palavra a nossa companheira Lenilda, né? Para que ela apresente o nosso companheiro Eduardo para a palestra de hoje. Boa noite, presidente Marlise. Boa noite a todos os companheiros. Eduardo Leopoldo... Peraí. Só um minutinho. Eduardo Rabelo nasceu em Goiânia no dia 2 de junho de 1965. É filho de Osmar Rabelo e Célia Rabelo. É casado com Randy Lúcia Ferreira Souza e pai de Isabela, Maria Eduarda, Ana Júlia e Heitor. Eduardo cursou medicina veterinária na Escola de Veterinária da UFG, em Goiânia,
tem especialização em administração rural pela Universidade Federal de Viçosa e tem mestrado não concluído em desenvolvimento econômico regional pela Unital, Taubaté, São Paulo. Eduardo tem diversos cursos, workshops e aperfeiçoamento. Vou citar alguns aqui. Homeopatia veterinária pelo Instituto François Yamasson, Programa Avançado de Gerência e Supervisão de Vendas pelo CEA Goiás, também Qualidade Total Rural, Repasse de Metodologia, Sebrae Nacional Goiânia, Formulação de Rações para Bovinos de Corte, Exalc e Piracicaba. E como experiência profissional, o Eduardo, só um minutinho. Experiência profissional, ele atua muito como médico veterinário de grande porte, de grandes porte animais em várias empresas, no centro-oeste, no norte do Brasil. Isso por vários anos também, foi instrutor de programa de qualidade total, empreendedorismo rural. E no Sebrae, isso foi no Sebrae e Senar, em Goiás, Mato Grosso e Rondônia. E desde 2004, ele atua como produtor rural na Fazenda Conquista, em Torixoréu, Mato Grosso, propriedade própria. E Eduardo, está no E-Clube também, já faz vários anos. Sua filha já foi para o intercâmbio, e a esposa dele, a Randy Lúcia, ficou um tempo no Rotary Clube Vista do Sol, e agora ela precisou sair. Esse é o currículo do nosso amigo Eduardo, companheiro do Rotary Clube Vista do Sol. Devolvo a palavra para a diretora de protocolo, Laine. Demorando para desbloquear aqui o áudio, gente, desculpa. Então, eu termino a minha participação hoje, e deixo a palavra com a presidente Marlise para os assuntos da pauta. Então, pessoal, agora com a palavra, nosso companheiro Eduardo Rabelo. Fique à vontade para falar para nós sobre o tema empreendedor. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Vocês me perdoem aí se eu apanhar um pouco da apresentação. Eu sou pré-jurássico, então esse negócio de palestra virtual, essas coisas aí não é bem da minha época, não. Eu sou da época do slide mesmo, aqueles bem pequenininhos, né? Mas eu preparei aqui alguma coisa, fiz um resumo rápido, para apresentar de uma forma rápida, de um tema que eu trabalhei com esse tema durante alguns anos no Sebrae. Eu trabalhei no Sebrae entre os anos de 96 até 2008. 2008 foi o último ano que eu fiz trabalhos para o Sebrae. E então a gente trabalhava basicamente com qualidade total e empreendedorismo, né? E eu fiz um resumo um pouco desse assunto do empreendedorismo, que é um assunto muito interessante, e eu vou passar rapidamente, tentar falar dentro de 30 minutos aqui, pelo menos para que vocês, para quem ainda não conhece muito sobre o assunto, possa ter uma noção básica. E o objetivo é esse, é uma apresentação básica mesmo sobre o assunto, tá ok? Vocês estão conseguindo ver a tela? A tela está sendo compartilhada corretamente? Sim. Vocês estão vendo a tela toda, né? O slide. Sim, pode passar. Está funcionando, então está dando certo. Beleza. Está ótimo. Então, o histórico do empreendedorismo no mundo, né? Principalmente nos anos 90, e aí foi bem quando eu estava no Sebrae, isso começou a ser tratado de uma forma profissional, a ter atenção no Brasil. Foi nessa época também que surgiu a legislação das micro e pequenas empresas e tal. E isso é muito importante, porque micro e pequena empresa é que mais gera emprego e renda no Brasil, né? Não são as grandes empresas,
e os empreendedores, invariavelmente, sempre começam com uma pequena empresa, né? É impossível você começar já com uma empresa grande, né? Mas o assunto empreendedorismo, ele começou a ser estudado muito antes, né? Lá em 1800 e tanto já tinha pesquisadores, já tinha palestras, documentos, já tinha trabalhos, estudos acadêmicos sobre esse tema. Desde essa época, então, já começou a ter os primeiros estudos. Nos anos 70 para cá é que esses estudos começaram a ser de uma forma metodológica mais interessante, né? E isso foi crescendo e vem crescendo cada vez mais, entender o que é ser empreendedor, né? Então, no começo falava que era bem relacionado à criação de novas relações de trabalho, novos empregos, gerando riquezas, né? No Brasil, por exemplo, a importância do empreendedorismo é que nós temos aí hoje, atualmente, aí mais ou menos 17,5% da população, de uma certa forma, desenvolvendo algum trabalho que pode ser considerado empreendedor, né? E, embora esse conceito de empreendedorismo, tecnicamente, ele foi só definido mais recentemente, né? Então, isso passou a ter, especificamente no Brasil, uma atenção dos órgãos públicos, oficiais, privados, né, e públicos também, como eu disse, a partir dos anos 90. O SEBRAE, aqui no Brasil, a partir dos anos 90, passou a fazer um trabalho muito forte, e faz até hoje, né? Eles têm um seminário que chama Empretec, onde eu fui instrutor desse seminário durante um período, e o objetivo desse seminário é exatamente ajudar as pessoas a desenvolverem as suas habilidades empreendedoras, né? As incubadoras de empresas também foi algo que vem crescendo muito no mundo todo, mas aqui no Brasil principalmente, como forma de dar sustentação, de dar crescimento inicial básico para que as empresas, para que os empreendedores possam ter suas ideias prosperando, né? Então, tá. O que é empreendedor, né? Essa é uma pergunta. O que é ser empreendedor? O que é empreendedorismo, né? Então, um conceito que é aceito, né? Embora bastante vago, empreendedorismo é a arte de fazer acontecer com motivação e criatividade. Então, isso, sem dúvida nenhuma, é aceito, embora seja um conceito extremamente vago, né? Ele é bem amplo, assim, bem vago, ele a gente não consegue visualizar, mensurar muita coisa, porque motivação, criatividade, fazer acontecer, isso é algo bastante subjetivo, né? Então, como é que a gente vai ver isso aí de uma forma mais pragmática, mais palpável, vamos dizer assim, né? Porque nada que não pode ser medido não pode ser melhorado. Então, para que alguma coisa possa ser melhorado, né? Então, melhorar o perfil dos empreendedores, que seja no Brasil ou que seja em qualquer lugar do mundo, isso tem que ser medido, isso tem que ser quantificado. Então, a gente não podemos ficar na subjetividade. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Então, precisamos de parâmetros quantificáveis, né, numéricos, para que possa então a gente medir e melhorar, né? Então, assim, é uma pessoa, né, que empreende, que constrói algo novo, né? Isso é um conceito. Alguém que possui uma revisão à frente, enxerga o futuro e se propõe a construí-lo, né? Alguém que tem motivação e energia para promover mudanças. Esses são alguns conceitos que a gente pesquisa e acha aí facilmente, né? É um agente de transformação, né? Então, esses são alguns conceitos. Embora você pode ter, e temos, né, exemplos de empreendedores da forma mais, com produtos e com serviços extremamente simples e tradicionais, né? Então, não necessariamente quer dizer que seja algo novo, algo extremamente tradicional, bem antigo mesmo, dependendo da forma como isso é colocado para o mercado, para as pessoas, pode ser uma boa oportunidade de negócios, né?
e, consequentemente, está ali diante de um perfil bastante empreendedor, né? Então, vamos adiante aqui. Então, a gente tem alguns empreendedores, né? Empreendedores de negócio, é aquele que identifica oportunidades de mercado, planeja e constrói novas empresas, né? Isso é bastante clássico, mistura um pouco com o perfil de ser empresário. Mas não necessariamente, porque empresário é quem tem CNPJ e empreendedor não necessariamente. Talvez por força das legislação ele venha a ter um dia, mas não é isso que ele está procurando, não é isso que ele está querendo, né? E ter um CNPJ, qualquer um, literalmente qualquer um pode ter, né? E isso não quer dizer que você seja empreendedor, né? Só para poder pegar um exemplo aqui, a gente sabe quantas e quantas pessoas que herdam empreendimentos, né? Grandes empreendimentos com CNPJ e tudo mais, e essas empresas acabam, né? Então, não é só quem é o dono de um negócio que é um empreendedor, porque se assim fosse, assim continuaria sendo, né? Então, quantas empresas grandes, né? Vamos pegar um exemplo aqui para a Kodak, né? A Kodak, há alguns anos atrás, nem tantos anos atrás assim, era uma das maiores empresas do mundo. Cadê a Kodak? A Kodak não existe mais, né? Ela simplesmente fechou as portas e já foi uma das maiores empresas do mundo. No seu setor, durante muitos e muitos anos, foi a maior empresa do mundo, né? Tá, o outro conceito aqui, empreendedor interno, é aquele que promove mudanças dentro da empresa em que trabalha, reinventa a empresa e os negócios, etc. Vocês também devem conhecer pessoas com esse perfil, né? Ele trabalha numa empresa, ele não é o dono da empresa, talvez não seja nem gerente da empresa, mas ele que faz a empresa acontecer, ele que faz o empreendimento acontecer. E às vezes você pode ver isso num empreendimento muito pequeno, tipo assim, sei lá, um salão que corta cabelo, né? Às vezes tem um profissional ou uma profissional lá que é ela que faz o salão acontecer, né? Ela não é dona, ela talvez não seja nem gerente. O dia que ela sai, o salão acaba e ela não é dona da empresa, mas ela é uma empreendedora, ela que faz as coisas acontecer. Mais à frente eu vou mostrar aqui algumas características, vão poder identificar isso melhor. Então, empreendedor comunitário ou social é aquele que promove mudanças e reúne recursos, constrói benefícios da comunidade. É muito interessante o seguinte, gente, o trabalho comunitário, o trabalho social, ele pode sim visar lucro, tá? Mas eu vou fazer um trabalho social, minha empresa não visa lucro. Não, isso não é verdade. O que difere um empreendimento social, ou talvez comunitário, de uma empresa comum, é o que você faz com o lucro que você tem do seu empreendimento, entendeu? Então, um empreendedor comunitário, um empreendedor social, ele pode desenvolver uma atividade que vai gerar lucro, muito lucro. E aí, o que ele faz com esse lucro que ele tem? É isso que vai caracterizar a empresa dele, o empreendimento dele, como sendo social ou não, tá? Nós vamos ver isso mais especificamente adiante. Eu estou falando muito rápido, está dando para acompanhar direitinho, tá tudo beleza? Tá certo, né? Então, tá bom. Tá ótimo, Eduardo. Tá ótimo. Vamos lá. Então, alguns mitos sobre ser empreendedor. A gente vê muitos mitos por aí, né? Eu vou colocar alguns aqui, que é bastante conhecido, né? Empreendedores são natos, nascem para o sucesso. Isso não é verdade, isso é fake news, para usar uma expressão bem moderna, né? A realidade, enquanto a maioria dos empreendedores nasce com certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes habilidades, experiências e contatos com o passar dos anos, né? É muito comum você ver empreendedores aí de muito sucesso, que para chegar ao sucesso eles fracassaram várias vezes. Então, assim, não nasceu, não é um dom, não é nada disso, né? A capacidade de ter visão e perseguir oportunidades aprimora com o tempo, tá? Então, são coisas que a gente tem que desenvolver, né? Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos, né? Isso não é um perfil de empreendedor, né? Não é verdade, isso é uma mentira, né? Então, ele toma risco, mas são riscos calculados, evitam risco desnecessário, compartilham, né, suas oportunidades e dividem risco com as pessoas que estão ali participando do empreendimento como um todo, né?
Tem mais alguns mitos, né? Empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Isso é uma grande mentira, isso é absurdo, né? É totalmente o contrário. São ótimos líderes, criam times, desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, fornecedores e muitos outros. O que acontece é que muitas vezes o empreendedor está tão focado no resultado, ele está tão focado nas metas que ele tem pouca tolerância para pessoas que não são empreendedoras, né? E a gente vai ver, e é fácil a gente visualizar isso aí, que poucas pessoas realmente são empreendedoras, né? Então, aí a dificuldade de relacionamento que normalmente é atribuída aos empreendedores. É porque ele tem pouca tolerância com pessoas acomodadas, com pessoas procrastinadoras, com pessoas que não são empreendedoras. Mas, com o grupo, com as pessoas que querem fazer, eles se dão muito bem e é isso que ele quer e é isso que ele busca, né? Tem mais. Experiência anterior no ramo. Isso é verdade, é apanhando que a gente aprende, né? Aprende tudo que pode sobre negócios, jamais se lance numa empreitada sem nenhuma experiência profissional no ramo prometido. Isso é um recado, né? Uma dica dada por um empresário, um grande empresário do ramo de alimentos saudáveis. Ideia desenvolvida na garagem. Isso não é verdade. A criatividade não é tudo, né? A criatividade não é tudo. Aquela ideia criativa, inicial, genial, não é tudo, né? O empreendedor, muitas vezes, ele pega a ideia de outras pessoas e simplesmente ele aprimora, ele corrige, ele faz pequenos ajustes e aí o resultado acontece, né? Sorte é uma mentira também. Isso é lógico que todo mundo precisa ter sorte na vida, mas você pensar que você vai ter negócios baseados em sorte é uma grande bobagem. Eu já tive a oportunidade de ler sobre isso, de pesquisar um pouco sobre isso. A maioria das pessoas que ganham antigamente falava loteria esportiva, agora é Mega Sena, né? Essas loterias, esses prêmios da loteria, ou mesmo herança, né? A maioria dessas pessoas, poucos anos depois, ficam mais pobres do que eram antes, né? Mais pobres, assim, eu tive a oportunidade de conhecer a Sebastiana foi a primeira goiana. Eu conheci ela, o filho dela tem um filho que chama Eduardo, da minha idade, chama Eduardo. Foi a primeira pessoa que ganhou sozinho na loteria, isso lá nos anos 70, em Goiânia. Ganhou uma fortuna, né? E ela lavava roupa. Passado alguns anos, fica mais pobre do que era antes. E tantos outros exemplos, né? Na verdade, o empreendedor está sempre em busca de trabalho com muita intuição e planejamento, né? Corre risco, mas os riscos são calculados e se você não corre risco, você nunca vai empreender nada. Se você quiser empreender alguma coisa, você tem que estar disposto a correr risco. Nós vamos ver isso mais adiante, né? Ganhar dinheiro, trabalhar menos, usar os próprios recursos e assim por diante. Eu vou adiantar um pouquinho, né? Família empreendedora, isso é verdade, mas não por uma questão de DNA ou de herança genética, é pelo ambiente empreendedor que a pessoa convive, né? Então, se ele nasce ou se ele é criado num ambiente, numa família de empreendedores, que as pessoas estão sempre empreendendo, é natural, é mais do que natural que esse jovem, né, ou essa jovem, quando chegar à sua idade adulta e por aí afora, ele vai buscar o mesmo comportamento que ele aprendeu, que é o espelho que ele teve dentro de casa. Então, você vir de uma família de empreendedores, isso realmente é uma verdade que vai fazer de você um empreendedor, ou que tem uma probabilidade maior de que você seja empreendedor, mas não por uma questão de herança genética, né? Ter sócios não é bom, isso é falso, né? Isso não é verdade. Isso é quase que impossível, né? Na verdade, a gente sabe que no Brasil é complicado a sociedade, porque a gente tem uma legislação das empresas. As leis brasileiras são muito complicadas, então o seu sócio às vezes vai te dar dor de cabeça e na justiça você vai conseguir pouca coisa. Então, realmente, isso é um fato, mas não que, de um modo geral, ter sócio é um negócio ruim, né? Não é. Até porque nós vamos ver um pouco adiante que é muito difícil alguém ter todos os comportamentos de um empreendedor. Então, se você tiver um sócio que consegue somar com você,
de repente você consegue ir mais rápido e consegue ir mais longe também, né? Bom, ser empreendedor é realização de sonhos, né? Isso é verdade, nós vamos ver um pouco mais adiante, né? Então, concluindo, empreendedorismo não é ciência e nem arte, é uma prática, é um comportamento, é um jeito de agir que as pessoas têm. Se é uma prática, qualquer um pode praticar. Esse que é o ponto importante, tá? A gente sabe que ser empreendedor, qualquer um pode ser, basta que a pessoa pratique, né? Queira praticar, né? Então, assim, ó, aqui um estudo, Universidade de Harvard, né, eles começaram a estudar, um estudo começou nos anos 70, se não me engano, em 73 que eles começaram esse estudo. Eles observaram que os empreendedores têm habilidade, inteligência e informação, ou formação, né, são pessoas que têm uma escolaridade maior e tal, inteligência, né, o QI, coeficiente de inteligência maior, e algumas habilidades. Isso é importante, sim, soma 7%, 7%. Do que faz o sucesso, ou do que faz o empreendedor. Os outros 93% é o comportamento, são as atitudes empreendedoras. Eu compartilhei, não sei se chegou à mão de todos, mas eu havia compartilhado um questionário. Aquele questionário não foi desenvolvido por mim, o objetivo daquele questionário é exatamente medir quais atitudes que você tem, e aí, durante, sei lá, treinamento, com seminários, da forma necessária e possível, você pode trabalhar e desenvolver as atitudes que te faltam, para que você, então, tenha todas as atitudes de um empreendedor. Mas a atitude empreendedora, de fato, é 93%. Tá? Então, não é habilidade, não é inteligência, e nem tampouco a informação ou formação. Vamos ver informação aí como sendo o currículo, né? Se a pessoa é formada, se tem mestrado, se tem doutorado. Isso somado tudo isso aí, dá pouco mais do que 7% do que faz o sucesso de um empreendedor. Tá? Essa é a fonte dessa pesquisa, né? Então, tá, vamos lá. O que é, né? É o estudo das características do comportamento do empreendedor. É o foco. Empreendedorismo é um comportamento e não um traço da personalidade. Ok? Então, não é o traço da personalidade, é o comportamento, é o jeito que as pessoas agem. Não tem nada a ver com o dom de Deus ou sorte, nada disso, né? O empreendedor imagina, desenvolve e realiza visões. Essa é uma definição desse pesquisador Fillon. Aqui uma outra, né? Um empreendedor é alguém que sonha e tenta transformar o seu sonho em realidade. A palavra sonho, ela é vaga, né? E transformar sonho em realidade continua no mundo da subjetividade, né? Agora, aqui já começa a ficar de uma forma mais palpável. Sentir a necessidade de realizar coisas novas, pôr em práticas ideias próprias, tomar seus sonhos realidade através das atividades planejadas. Tá? Esse é o conceito que o Sebrae trabalha. Na verdade, esse conceito também não foi desenvolvido pelo Sebrae, mas é o que ele trabalha, é o que ele usa como perfil de um empreendedor. Né? Iniciativa de criar, inovar, é a paixão pelo que se faz. Né? Utiliza recursos disponíveis de forma criativa, transformando o ambiente social e econômico onde vive. Aceita assumir riscos, ou os riscos, né? E a possibilidade de fracassar. São pessoas que precisam ser donos de suas próprias decisões e seus próprios caminhos. Isto não significa falta de limites ou de parâmetros, né? Então, assim, um empregado pode ser um empreendedor? Pode, desde que ele tenha liberdade para trabalhar e para pensar, para criar, para agir. Tem uma fala atribuída ao Steve Jobs, deve ser dele mesmo, que era o dono da Apple, né? Ele fala que não tem sentido nenhum você contratar grandes talentos e ficar falando para a pessoa o que ela tem que fazer. Né? Então, você tem que contratar pessoas boas, pessoas muito boas, e você não pode ficar falando para ela, faz isso, faz aquilo outro. Você tem que contratar pessoas boas e falar assim, olha, faça o que você acha que tem que ser feito, né? Desde que você esteja diante de um empreendedor, é assim que vai funcionar. É o seu jeito com forte necessidade de realização e poder, que possui habilidade de influenciar pessoas, sente necessidade de ter seu próprio negócio e aproveita as oportunidades que surgem. Né? Esse é David McLean,
que é o pesquisador da Universidade de Harvard, que desenvolveu uma série de estudos, né, um psicólogo, uma série de estudos que acabou resultando num programa que o Sebrae trabalha, que chama Empretec, né? Todo o trabalho que o Sebrae faz sobre o Empretec é baseado nos estudos de David McLean, né? E aqui, então, ele mediu e identificou esses 10 comportamentos empreendedores. Quer dizer, o empreendedor só tem 10? Não, tem mais. Mas acontece que esses 10, eles são comuns a todos os empreendedores. É unânime a todos. Então, tem uma pessoa que tem 13, o outro tem 14, o outro tem 9, mas esses 10 são os 10 características comuns dos empreendedores, né? Eles estão presentes em todos os empreendedores. E dessas 10, tem 5 que são um pouco mais importantes, né? Não é que elas são mais importantes, é difícil falar isso, mas é que, na verdade, a gente precisa desenvolver e trabalhar as 10. Mas é que tem 5 aí que, quando você tem essas 5, te obriga a desenvolver as outras 5, né? Então, vamos lá. E eu vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Estabelece metas, planeja e controla resultados, persiste, né, uma pessoa persistente, comprometido, tem um compromisso sobre isso aí, tem o poder de persuasão e uma boa rede de contatos, busca informações, toma iniciativa e está sempre buscando oportunidades, eficiente e compromissado com a qualidade, corre risco calculado e é independente e autoconfiante, né? Eu vou falar um pouquinho sobre elas e vou tentar não se prolongar muito, né? Metas, né? Aí eu poderia perguntar para cada um de vocês, né? Quais são suas metas? Tem alguém que gostaria de abrir o microfone e falar, por exemplo, só uma pessoa pelo menos, qual é a sua meta, uma meta que você tem na sua vida? Alguém se arrisca de abrir o microfone e falar qual a sua meta? Bom, então vamos lá. Metas é um pouco diferente do que as pessoas normalmente pensam, né? A pessoa fala, minha meta é terminar a faculdade, minha meta é comprar um carro, minha meta é viajar para o exterior, minha meta é, sei lá, né? Isso, na verdade, por si só, da forma que eu coloquei, isso não é meta, né? Isso pode ser um sonho, pode ser uma coisa muito bonita, mas não é meta. Comprar um carro, tá? Você pode comprar um Maré, ano 93, é um carro. Presta? Não, não presta. Não vale nada, mas é um carro, né? Viajar para o exterior, Paraguai também é ali, né? Então, a viagem do seu sonho é lá, andar lá em Pedro Juan Cavalheiro, não sei se é o sonho de alguém. Então, assim, a meta tem que ser uma coisa mensurável, né? Ela tem que ser quantificável. Ganhar dinheiro, R$10 é dinheiro, R$5 é dinheiro. Dá para comprar alguma coisa? Não. Então, assim, minha meta é ganhar dinheiro. Quanto de dinheiro? Por mês, por ano, né? Então, ela tem que ser mensurável. Por isso que meta chama meta. Específico, né? Quanto mais específico você puder ser, viajar para o exterior. Não, eu quero ir para a Suíça, eu quero ir para a Austrália, eu quero ir sei lá para onde, né? Temporal. Temporal, você tem que ter uma data para isso, porque senão você vai ficar brincando de correr atrás do próprio rabo a vida inteira. Não, um dia eu vou aprender inglês, né? Então, quando você vai? Não, um dia eu quero aprender inglês, um dia eu quero emagrecer. Semana que vem eu vou começar a fazer regime, né? Semana que vem, quando? Segunda-feira? Não, na próxima, na outra. Então, assim, uma meta ela tem que ser temporal. Alcançável. Não adianta você colocar uma meta muito bacana que não é alcançável. Se ela não é alcançável, ela não vai te levar a lugar nenhum, né? Então, ela tem que ser alcançável, tem que ser algo que dá para você chegar lá. É difícil, mas tem que ser alcançável, né? E, ao mesmo tempo, ela tem que ser significativa, né? Por isso que meta chama meta, porque ela é mensurável, específica, temporal, alcançável e significativa. Isso são metas, né? E a gente tem que ter isso escrito e os empreendedores trabalham com metas mesmo, propriamente dito, né? Então, tá aí, você é do tamanho do seu sonho. Se você não tem metas significativas, talvez seus resultados não serão significativos. Aliás, com certeza seus resultados não serão significativos, né?
Outra característica, o comportamento dos empreendedores é o planejamento e controle, né? Tem que planejar as ações. E planejamento, a ferramenta básica de planejamento, quem é da área de administração de empresa ou qualquer coisa dessa área aí, já viu ou conhece o 4Q, um POC, né? É isso, né? É a melhor ferramenta que tem, né? O que é o planejamento? O que tem que ser feito, por que tem que ser feito, onde deve ser feito, como deve ser feito, quem vai fazer, quando tem que ser feito, quanto que vai gastar, né? Isso é o que se faz de planejamento, e aí você vai controlando se o seu planejamento está sendo executado, né? Então, qualquer coisa que a gente for fazer, é esse o planejamento, né? Isso colocado numa planilha, fica assim, né? O que tem que fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, quanto você vai gastar para fazer, ou quanto você vai ter de retorno, por quê, onde e como você vai fazer aquilo. Essa é uma ferramenta básica de planejamento e é a ferramenta que existe em qualquer lugar do mundo e é assim que se trabalha com planejamento, é uma coisa bastante básica. Tá aí, né? Persistência, né? Qual a probabilidade do seu sucesso profissional, né? E aí, algumas perguntas, né? Tem uma até em inglês aí, ó. Do you speak English, né? Por que não? Você fala inglês? Por que você não fala inglês? Quem não fala inglês é porque não persistiu bastante para aprender a falar inglês, é só isso, né? Você está em forma ou você está acima do seu peso? Se você não está em forma, por que você não está com o seu peso ideal, né? É só porque você não persiste na meta de desenvolver seu trabalho de redução de peso, reeducação alimentar, ou trabalho de educação física, né? Ou de condicionamento físico. O que falta muito no brasileiro, o brasileiro tem muita iniciativa, muita iniciativa. O que falta no brasileiro é a acabativa, né? É a persistência, persistência. Então, assim, ó, tem uma frase muito legal, ninguém fracassa, mas quase todo mundo desiste, né? Então, se você persistir, você vai chegar lá. Mais cedo ou mais tarde, você chega lá. Né? O quarto característica, o comportamento de empreendedores, é você se comprometer. E aqui tem um exemplo que eu acho muito legal, né, que é a parceria de um restaurante que foi feita entre a galinha e o leitão. Né? A galinha chamou o leitão para fazer um restaurante, né? E o prato principal do restaurante seria ovos com bacon. Né? Então, a diferença está exatamente nisso aí, né? Ovos com bacon. Se para a galinha não ficar bom o prato, não tem problema. Amanhã ela tenta de novo, ela vai botar outros ovos, ela faz de novo. E o leitão? Como é que o leitão faz? Então, o leitão ele está realmente comprometido com o sucesso, porque ele só tem uma chance, ele não tem outra chance, né? Ele só tem uma vida. Ele vai doar a única coisa que ele tem uma única vez, né? Isso é uma brincadeira, mas dá bem para a gente mensurar o que é a diferença entre a pessoa se envolver e se comprometer com o resultado do que tem que ser feito, né? Comprometimento, desenvolvimento, como eu acabei de dizer, né? Compromisso com clientes, com fornecedores, com colaboradores e o mais importante, com suas metas, né? Esse é o mais importante do comprometimento, é você ter uma meta, essa meta sua está bem embasada, bem feita, bem planejada, e você comprometer com as suas metas. Se você compromete com as suas metas, você acaba atingindo seus resultados, né? E essas quatro características que eu disse até agora, que eu coloquei até agora, elas vão te obrigar a desenvolver as outras 6, né? Que é a persuasão e rede de contatos, né? Os empreendedores, eles são bastante persuasivos e eles têm uma boa rede de contato, né? Então, aí, quanto persuasivo você é, né? Quanto especialista no assunto, quantas horas de estudos, de curso, de seminários, de livros que você tem naquele assunto, naquilo que se propõe a fazer. Quantos cartões de Natal, de aniversário, qual o tamanho da sua rede de contatos, que você mantém um contato de uma forma profissional, não é para ficar mandando zap sobre coisas banais, mas é aquele trabalho profissional mesmo, dentro da sua meta, dentro do seu trabalho ali. Esse aqui é um exemplo engraçado, quantos casamentos, não é quantas vezes você se casou não, mas em quantos casamentos você se dispôs a ir, a participar como convidado, né? As pessoas te convidam e você vai lá no casamento das pessoas, né? Nesses últimos 2 anos aí com a pandemia, o pessoal nem casando não está mais, mas é isso, você ter uma vida social, né? Desenvolver uma rede de contato de uma forma bastante
bastante profissional, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas aí, não é, às vezes políticos, né? Que vão todos os casamentos que eles ficam sabendo, às vezes nem se foi convidado, mas vai lá na igreja, cumprimenta todo mundo e tal. Isso, com certeza, rende pontos, né? Os cartões de visita que você distribui, hoje a gente está numa era muito virtual, tudo é muito virtual, mas é um trabalho que se pode fazer de uma forma profissional, né? Eu vejo, por exemplo, às vezes no Instagram, a pessoa coloca lá, sei lá, muita coisa ligada à agropecuária, eu acho interessante isso aqui e tal, vou lá, mando uma mensagem, ou faço um comentário na postagem da pessoa, vou lá no direto, lá, mando uma mensagem direta para a pessoa, e a pessoa nunca me responde, fica semanas, meses, não me responde. Então, o que adianta aquilo, né? Quer dizer, cria uma expectativa, mas não leva adiante a sua rede de contatos, né? Os telefonemas também, hoje em dia a gente quase não usa mais o telefone, né? Então eu fico até lisonjeado quando alguém tem o trabalho de pegar o telefone e ligar para mim, né? Até porque também eu fico muito fora de área na fazenda, mas isso para mim é importante hoje em dia, acho que é importante para todo mundo, você realmente receber um telefonema, a pessoa te perguntar, sei lá, que seja coisas banais, né? Mas é importante, né? E aí, né, uma brincadeira, uma frase bastante popular, mas é isso, né? Quem não puxa saco, puxa carroça, né? Resumindo, é isso. Se você não trabalha para formar, para criar, para estabelecer sua rede de contatos, e com isso progredir, você vai acabar puxando carroça, né? Essa frase é bem antiga, mas continua super atual. Esse puxar saco no bom sentido, né? De uma forma profissional. Mas quem não puxa saco acaba puxando carroça. Pessoas persuasivas têm 4 características, né? Elas têm credibilidade, as pessoas acreditam nela, expressividade, conseguem falar, atratividade, são pessoas agradáveis e são pessoas compromissadas, né? E aí, uma ferramenta muito boa para você conseguir estabelecer esse contato com as pessoas é o PPP, né? Eu entendo, às vezes a pessoa tem uma posição totalmente contrária a você, né? Ou pensa totalmente ao contrário, assim, frontalmente contra, né? Mas você chega a pessoa e fala, discordo, você está errado, você é um idiota de falar isso. Você vai acabar criando um muro entre você e aquela pessoa e isso não vai adiantar nada, né? Então, eu entendo o que você está pensando. Eu também pensava assim, mas eu percebi que... Aí você pode colocar seu ponto de vista, né? Então, esse macete, né? Esse truque tão bobo, tão simplório, pode te ajudar muito em você estabelecer uma rede de contato melhor e ser mais persuasivo para a pessoa. Se a pessoa fala um negócio para você, fala, não, mas você está errado, você é um idiota, isso não é assim, você está doido e tal, você cria um muro e você bloqueia a comunicação. E, ao passo que não é isso o objetivo de um empreendedor, isso não deve ser o seu objetivo, imagino, né? É importante que a gente se coloque no meio das pessoas, se faça como eles, né? Que você cria um rapport, cria um elo de ligação, né? Vocês conseguem ver alguma coisa interessante nessa imagem que está aí na frente de vocês? Quem conseguiu perceber algo de interessante aí nessa imagem? Hein? Ninguém? Uma ali que não é Tá ovelha, né? diferente. A terceira linha aqui é diferente do meio. Na terceira linha tem um lobo aí no meio, né? Tem um lobo na pele de ovelha. Ah, mas que coisa terrível, então eu vou me fantasiar de lobo em pele de ovelha? Não necessariamente, ou isso não necessariamente é ruim, né? O importante é você ter a credibilidade, você ter o poder, você ter a penetração de pertencer ao grupo, de fazer parte do grupo. O que você vai fazer depois que você conquistou esse espaço, esse poder? Aí sim, pode ser bom, pode ser ruim. Mas o que eu estou dizendo é você desenvolver habilidades, desenvolver ferramentas para você ser persuasivo a um grupo e conseguir participar de um grupo, né? Conseguir estar ali dentro do grupo. E o que você vai fazer depois, aí sim, pode ser bom ou pode ser ruim, mas não a sua capacidade de interagir, de participar do grupo, entendeu? É isso. Então, a diferença está exatamente aqui, né? Buscar informações, né? Então, o empreendedor está sempre informado, né? Isso não quer dizer que você vai achar essas informações dentro da forma clássica, né? Dentro de uma faculdade, dentro de um curso de pós-graduação. Não, as informações, de repente, vai estar no lugar
diferente, num outro ambiente, num outro momento, né? Num outro ambiente. A gente tem, então, vários exemplos de grandes empreendedores multimilionários que não terminaram a faculdade. Mas por que eles não terminaram a faculdade? Porque eles viram que lá na faculdade não tinha o que eles queriam. Eles precisavam de outras informações, precisavam de outros conhecimentos, precisavam de outras informações. Não ia ser ali que eles iam achar o que eles estavam precisando, né? Então, tá, vamos fugir do achismo, ser profissional, informar sobre clientes, sobre necessidades, sobre medos das pessoas, informar sobre os fornecedores, sobre os produtos, sobre os concorrentes, informar sobre o mercado. Isso aqui é muito importante, porque às vezes as pessoas criam produtos, criam serviços que nem o mercado sabia que precisava disso, né? São produtos que estão muito à frente da expectativa do mercado, né? Por exemplo, quando criaram o telefone celular, ninguém estava preocupado, mas podia ter um telefone celular. Não, mas quem teve essa visão, ou as empresas que tiveram essa visão, foi com uma percepção muito adiante do mercado, né? Assim como muitos outros serviços, né, bem bobos mesmo, que a gente vê hoje em dia e que estão bombando, né, para usar outra expressão moderna. Tá. Invista no seu conhecimento e invista em você, né? Qual foi o último livro que você leu? As pessoas hoje em dia não gostam de ler, né? Qual o último evento que você participou? Com esse negócio da pandemia, a gente tem que dar um desconto, né? Mas tem muito evento online, né? Muita coisa online, muita coisa aí na internet. Menos TV, menos Facebook, né? E mais formação. Busca oportunidades, nós já estamos na 7ª, né? Melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos atrás. A segunda é agora. Então, se você não fez o que você pensava em fazer 10 anos atrás, 5 anos atrás, 20 anos atrás, faça agora, né? Porque senão daqui a outros 20 anos você vai continuar arrependido, porque você não fez nem há 40 anos atrás e nem há 20 anos atrás. Então, assim, a melhor época para ter plantado uma árvore foi há 20 anos. Se você não plantou, planta agora, porque a época é agora, né? A águia não aprende a voar ciscando com galinhas, né? Então, se você quer ter oportunidade, você tem que se aliar, você tem que participar junto com pessoas que estão voando, né? Pessoas que têm esse seu perfil. Tem iniciativa, mas é importante também ter acabativa, né? Eu já tinha dito isso. Seja criativo, não espere por oportunidade extraordinária. Agarre ocasiões comuns e faça dela grandes oportunidades, né? Homens fracos esperam por oportunidades, homens fortes fazem elas acontecerem, né? Ser eficiente, tá? Isso é bem complicado, né? Mas é necessário, né? Você tem que controlar, definir, está sempre melhorando. É um círculo de processo, né? Um círculo. O que é ser eficiente hoje, né? E daqui 5 anos, e daqui 10 anos, e daqui 20 anos. É um processo, né? Ser eficiente é um processo. Eu lembro quando eu comecei a andar de bicicleta, assim, né? Andar de bicicleta. Primeira vez que eu saía para andar, eu dava uma volta no quarteirão lá de casa e voltava empurrando a bicicleta, né? Dando uma volta no quarteirão. Eu cheguei depois a fazer trilhas aí de mais de 90 quilômetros, né? Então, é um processo, você começa aí, daqui a pouco você quer um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, isso é eficiência, né? Correr risco, né? Não tem como você empreender nada, você fazer nada, se você não estiver correndo risco. Eu esqueci de tirar esse símbolo da veterinária aqui, eu apresentei isso aqui uma vez num congresso veterinário. Risco é inerente ao empreendedorismo, né? O lucro existe para remunerar o risco. Risco zero é igual lucro zero. E errar é humano, só não erra quem não faz nada. Eu quero até explicar isso para você, assim, nos meus aprendizados, nos meus estudos sobre contabilidade, sobre economia, eu estudei um pouco sobre isso, fiz especialização e no mestrado também estudei um pouco sobre isso. É muito importante saber isso, tá? Você tem, por exemplo, o salário ou o prolabore que existe para remunerar a mão de obra, remunerar o trabalho, tá? Então, se você é dono do seu empreendimento, você vai receber seu prolabore. Se você trabalha no empreendimento de outra pessoa, você recebe o salário. Então, o salário ou o prolabore serve para remunerar o trabalho, a mão de obra, né? O juro
serve para remunerar o capital imobilizado. Então, todo empreendimento, você imobiliza capital, você acaba imobilizando capital, então você vai ter um juro sobre aquele capital imobilizado. Tá? E o lucro? O lucro é o risco. Tá? Então, toda atividade que dá mais risco, ou que ela tem mais risco, ela tem uma maior possibilidade de lucro. Tá? Então, se ela não tem risco nenhum, muito provavelmente o lucro dela vai ser zero. Tá? Se ela não tem risco nenhum, muito provavelmente o lucro é zero. Né? Então, se você, sei lá, eu não vou aprofundar nisso aqui, poderia falar mais. Aliás, esse material todo já até compartilhei com algumas pessoas, vai estar disponível aí, o Rotary vai poder passar para todo mundo. Quem quiser, depois a gente pode até voltar a falar mais sobre isso com mais tempo, né? Para não tomar muito tempo dos participantes. Por último, dentro das 10 características, né, seja autoconfiante. Né? Você tem que acreditar em você. Né? Quem acredita em você? Você acredita em você mesmo? Isso é importante. Né? E aí, uma outra pergunta, né? Qual é o seu maior medo? Ou qual é o maior medo do ser humano? Né? Quem arrisca em responder isso aí? Então, eu não vou falar o seu. Qual o maior medo que o ser humano tem? Quem arrisca responder? O maior medo. Hã? O maior medo que a gente tem é de ouvir não. Não é andar de avião, não é de falar em público, não é nada disso. O maior medo que a gente tem é o não. É de não ser aceito, não ser aprovado, não ser... de escutar não, né? Ser rejeitado. O medo da rejeição. Não só para o ser humano, outros animais também. Eu, como veterinário, garanto para vocês que os outros animais também têm muito esse medo. Todos os animais, de um modo geral, têm esse medo, né? Mas o ser humano, né, especificamente, tem pavor disso. Então, a gente tem muito medo da rejeição. A gente tem muito medo de não ser aceito, de não dar certo, de não conseguir, né? E dentro desse medo que a gente tem aí, que é um medo muito grande que nós temos, o medo do não. E por medo do não, muitas vezes, ou quase sempre, a gente fica limitado nas nossas ações, né? Porque a gente tem medo de escutar não. Bom, essas são as 10 características comuns dos empreendedores de sucesso, né? Aí, vigie os seus pensamentos, eles se tornarão suas palavras, vigie suas palavras e se tornarão seus atos, vigie seus atos e se tornarão seus hábitos, e vigie seus hábitos e se tornarão seu caráter. E o caráter é o que você é, né? Então, nós somos o nosso caráter, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, antes de mais nada, com os pensamentos, porque vão virar palavras, palavras viram atos e assim por diante. Processo de empreendedor, eu vou passar um pouquinho rápido, acho que eu já estou tomando muito tempo, né? Mas identificar e avaliar a oportunidade, desenvolver um plano de negócio, determinar e captar recursos, né? Então, você tem que ter recursos não só financeiros, mas recursos humanos e físicos também, e gerenciar o negócio, né? Você tem o controle e administrar o negócio que você se propôs a fazer. Esse é o processo de empreender, né? Que seja qualquer tipo de empreendimento, inclusive o empreendimento na área social. Especificamente, o empreendedorismo social é o processo de encontrar soluções inovadoras para problemas sociais, podendo ou não extrair lucro das soluções encontradas, porém, busca resolver os problemas de maneira sustentável. Tá? Ou seja, a gente encontra solução que elas vão perpetuar, elas vão se autossustentar. Isso que é importante. Isso que é importante. Eu posso desenvolver um programa para doar, sei lá, cesta básica. Vou juntar algumas pessoas, vou recolher algum dinheiro e vou doar a cesta básica. Mas e o mês que vem? E o mês que vem? E outro mês? Então, assim, um empreendimento, para ele ser legal, para ele ser considerado um empreendimento, ele tem que ser sustentável, ele tem que... não quer dizer que ele tem que dar lucro. Pode sim dar lucro, por que não? Ele pode dar lucro, por que não? Mas, mesmo que ele não dê lucro, pelo menos ele tem que se sustentar. Isso que é importante. Há pouco eu assisti um filme, né? Assisti um filme esses dias, ele tem na Netflix, não vou lembrar o nome do filme, não,
mas é a história de um cara que ele e a mulher dele faziam um trabalho muito legal, lá nos Estados Unidos, e eles forneciam alimentação, sopa, dava sopa para as pessoas lá, cobravam $1. Pessoas de rua, morador de rua, que não tinham dinheiro, ia lá, ganhava um prato de comida, pagava $1, ganhava um prato de comida. O que vale $1? $1 não vale nada. E ele e a mulher dele tinham esse trabalho lá. E aí, dentro das pessoas que sempre iam lá e pagavam $1, tinha um senhor que era bem problemático, ele era agressivo, era meio doidão, assim, morador de rua, né? E lá pelas tantas, a mulher dele morre, câncer, se eu não me engano, e ela acaba morrendo. E aí, resumindo, contando o final da história, ele acaba se juntando a esse senhor, que era problemático, complicado, e escreve um livro, e começam a fazer palestras e tudo mais. E esse trabalho que ele começa a fazer junto com esse senhor, em pouco tempo, eles juntaram mais de 8,5 milhões de dólares, né? Então, assim, tiveram muito lucro, muito lucro. Agora, o que eles fizeram com esse lucro? Eles reinvestiram dentro do programa, dentro do trabalho que eles tinham como meta, como objetivo deles. Então, assim, um trabalho social, um empreendimento social, ele pode, sim, visar lucro, ou não, mas o importante é que ele seja sustentável, tá? Essa que é a questão, é que ele seja sustentável, tá? E aqui tem um outro exemplo muito interessante, já partindo para os finalmente. Oi, só um minuto. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Eu acho que esse filme que você falou é alguma coisa sobre os diferentes. É o nome desse aí. Mais diferente que você, uma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Tem na Netflix. É um filme baseado numa história real, né? Eu adoro esses filmes. Eu vou lá na Netflix, todos esses filmes assim, que é baseado em história real, eu gosto de assistir. Quando eu tenho oportunidade, é o meu tipo de filme preferido. E aí, pessoal, para não tomar muito mais tempo de vocês, depois a gente pode voltar nesse assunto em outras oportunidades, a história desse indiano aí, né? O trabalho do David McLean, lá, aquele cara lá psicólogo lá de Harvard, o trabalho dele foi pesquisado na Índia também, com indianos, tá? Ele desenvolveu, ele escreveu, né, ele definiu as 10 características dos empreendedores de sucesso baseado nos indianos. Esse cara aí, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2006, é o pai do microcrédito dos negócios sociais, fundador do Grameen Bank e de outras 50 empresas em Bangladesh, né? Como negócios sociais. Em 76, quando ele começou a fazer experiência com fornecimento de pequenos empréstimos para pobres, sem as garantias e as exigências tradicionais. Hoje, o banco dele, né, é um banco hoje, tem 8,4 milhões de clientes, pessoas que pegam dinheiro. 97% são mulheres e que trabalham na zona rural. 1,5 bilhões de dólares por ano. O negócio dele dá lucro, ele não empresta dinheiro, ele não dá dinheiro, e ele não empresta dinheiro sem juro. Ele empresta dinheiro e ele cobra juro desse dinheiro. E só que o lucro que ele tem, ele reinveste. Hoje ele já tem 50 empreendimentos diferentes. Essa ideia se espalhou para quase todos os países do mundo, inclusive no Brasil. Isso é meio complicado, porque tem a legislação de um país que é diferente de outro país. No Brasil mesmo é complicado e tal. Eu lembro que até o Sebrae começou a apoiar muito um trabalho nessa área, eles criaram até uma moeda lá. E aí depois deu um problema, porque o Banco Central não aceitava que se tivesse uma outra moeda circulando no país. Então, mas, enfim, um exemplo, talvez seja um dos maiores exemplos de um empreendedorismo social, né? O cara começou em 76, começou há muitos anos, mas hoje ele movimenta bilhões de dólares e o lucro que ele tem dos seus empreendimentos, né, obviamente, são reinvestidos em benefício da comunidade. As pessoas que trabalham com ele são salariadas, ganham dinheiro também, né? Alguns devem ganhar até bem, imagino, né? Com certeza. E esse não é o problema. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito, é muito importante a gente frisar, a gente marcar, é o seguinte: o empreendedor, ele não
quem trabalha em empreendimentos sociais não é só o trabalho voluntário, não é só, não vou doar minha mão de obra, não é só isso, não pode ficar limitado a isso, ou a gente não deve ficar limitado a isso, né? O trabalho, qualquer trabalho que a gente está dentro do ambiente do Rotary, né? Qualquer trabalho social que se faça, você, obviamente, sim, você tem pessoas que vão doar seu tempo, doar sua capacidade, doar seu conhecimento, e não vão receber nada por isso, porque eles podem doar, mas, eventualmente, ou muito provavelmente, ou com certeza, vão ter pessoas que vão ser remuneradas, que precisam ser remuneradas, e talvez até muito bem remuneradas, por que não, né? Para que aquilo possa gerar resultados. Esses resultados, vamos dizer, dinheiro, e esse dinheiro vai ser reinvestido ou investido em benefício da sociedade, e assim por diante, e assim por diante, e assim por diante. Então, esse não é o processo. A gente precisa, talvez, mudar um pouco a visão que algumas pessoas eventualmente podem ter, de que trabalho social tem que ser um trabalho voluntário, um trabalho que eu não posso ganhar nada. Tá, muito provavelmente você pode fazer um trabalho que talvez você não precise ganhar nada, mas isso não quer dizer que todas as pessoas que vão estar envolvidos ou trabalhando naquele, ou comprometidos com aquele empreendimento, podem fazer isso de uma forma totalmente voluntária, né? Isso não precisa ser assim, não pode ser assim. Sem falar o quê? Da dignidade das pessoas que têm quando fazem esse trabalho, entendeu? Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Acabou as apresentações, acho que eu tomei mais tempo do que previsto, vocês me desculpem, mas basicamente era isso que eu tinha para passar para vocês, e se tiver alguma pergunta, eu puder responder, responderei, mas de qualquer forma eu quero devolver a palavra para Marlise, para que a gente possa dar continuidade na reunião. Ô, Eduardo, parabéns pela palestra, viu? Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento conosco. Sobre aquele formulário que a gente preencheu, o que você viu lá das estatísticas, dos resultados? Eu fiquei curiosa. Bom, depois eu posso responder particularmente para cada um dos que me enviaram, né? Quem não enviou, que quiser enviar, é o seguinte: na verdade, ali não tem resposta certa ou errada, como eu disse, né? Ali aquele questionário foi desenvolvido para ver o que você tem de comportamento empreendedor. Basicamente, o esperado seria que você tivesse uma linha reta à direita, né? A mais direita possível de todas as colunas. Então, você teria 100% de comportamento empreendedor, né? Então, você pode pegar seu questionário, colocar as perguntas lá, todas as perguntas, e fazer a resposta e traçar uma linha, e aí você vai ver. O que eu pude perceber é que, assim, as pessoas que me mandaram, eu tive olhando alguns, né, dos que me mandaram, não é muito diferente da média das demais pessoas. Assim, tem alguns comportamentos, né, empreendedores, sim, e tem outros que precisam ser melhorados, né? Como todos nós, como eu, como qualquer um. E a partir do momento que a gente começa sim, interessar pelo assunto, mergulhar no assunto, estudar sobre o assunto, você começa a ver o que falta para você, o que você pode melhorar, e naturalmente você vai trabalhando com isso aí, vai melhorando esse seu comportamento empreendedor, ou o comportamento empreendedor de cada um de nós. Mas alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma observação, Marlise. Então, eu enviei o convite para a Iara, né, do Clube de Goiânia Oeste, e eu não Goiânia falei Sul. A Iara foi minha chefa. Isso, é que ela falou de você, Eduardo. Tenho muito orgulho desse rapaz. Tivemos a felicidade de tê-lo como nosso gerente comercial, pessoa e profissional maravilhoso. Nutroeste Nutrição Animal. Ela está na sala, Eduardo. Eu vi ela. Oi, Eduardo. Oi, Iara, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Pena que eu entrei atrasado, mas excelente palestra, parabéns. E quero uma palestra sua para o nosso Rotary Goiânia Sul, aqui em Goiânia, viu? Vai ser um prazer, cara, vai ser um prazer. Pois é. Se puder fazer isso
presencialmente, eu acho que eu consigo fazer um pouco melhor, porque esse negócio de online aqui, isso não é da minha época, não. Gente, eu quero falar uma coisa aqui. Não, mas foi excelente. A Yara foi a primeira pessoa que me convidou para fazer parte do Rotary em Goiânia, mas na época, por causa de família e outras coisas, não foi possível. Mas ela foi a primeira pessoa que me convidou para ingressar no Rotary. Eu nunca esqueci disso, Yara. E eu fiquei muito feliz de ver você no Rotary, viu? Obrigado. Você tem perfil de rotariano. Muito obrigado. Muito obrigado. Que bom. Muito bom revê-la aqui. Obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite também. Quando a gente tiver, assim que a pandemia parece que está passando, agora está todo mundo vacinado e tal, assim que tiver uma oportunidade, eu vou sempre a Goiânia, minha família é de Goiânia. Se tiver uma oportunidade, vai ser um prazer, eu vou sim. Mas vamos fazer online, viu? Também, tá? Podemos fazer também, podemos fazer. Obrigado. De nada, obrigado você, viu? E obrigado ao Rotary Clube Vista do Sol pelo convite, viu? Obrigada, Yara. Obrigado, viu, Lenira? Mais alguém? Gente, eu queria perguntar para o Eduardo. Eduardo, eu não sabia, eu trabalhei no Sebrae em Goiânia na mesma época que você e não te conheci, apesar que lá tem muitos consultores, né? Que bom saber que teve um outro colega na minha época lá, eu trabalhei até 2008 também. Eduardo, mas a minha pergunta a gente sabe que o Brasil é um dos maiores empreendedores, pessoas empreendedoras do mundo, né? Principalmente pelas necessidades. Mas eu percebo que o Brasil tem uma dificuldade muito grande de ser empreendedor social. Você já fez alguma pesquisa sobre isso? Por que tem essa barreira tão grande? Não, uma pesquisa formal sobre isso eu nunca fiz. Eu acho, estou falando do achismo, convivência, tá? Um pouco a legislação. A legislação no Brasil é complicada, né? Em várias áreas é complicada. Uma vez eu estava conversando com o dono de um restaurante em Goiânia, um cara muito meu amigo, ele tem um restaurante grande em Goiânia, e é aquele restaurante por quilo, né? Então ele coloca restaurante por quilo lá. E aí ele fala, no final da refeição, no final do dia lá, ele pega aquele tanto de comida que sobra, e não tem como não sobrar, e joga fora, né? Aí eu falei para ele por que ele não doava aquilo para as pessoas, né? Simplesmente doava lá. Ele falou o seguinte, que antes ele doava, que ele chegou a doar, mas por lei, se alguém, por exemplo, passar mal, comer aquilo ali, tiver qualquer problema de saúde e entrar na justiça, ele é responsabilizado juridicamente com isso. Então, a legislação no Brasil, ela cria vários obstáculos para quase tudo, né? A gente, nossa, a legislação trabalhista, a legislação tributária, tudo, a legislação fundiária, né? Tudo é muito complicado. O Brasil é um emaranhado de leis, e essas leis, assim, eu admiro demais quem tem uma empresa no Brasil e toca uma empresa, como, por exemplo, a Yara lá com a Nutroeste há tantos anos. Como é complicado a legislação trabalhista, né? Eu trabalhei muito, acho que 2 anos lá, mas eu não tive problema nenhum. Nunca tive problema nenhum com a Yara, com nenhum lugar que eu trabalhei. Nunca me senti lesado em nada e nunca tive nenhuma questão trabalhista com nenhum empregador meu, ou pessoas que já me deram emprego. Mas eu tenho certeza que isso não é o histórico da Nutroeste. Assim, muita gente abusa, né? Usa e abusa da legislação trabalhista. Então, assim, isso cria obstáculos para as pessoas empreenderem em qualquer área, né? Porque realmente é muito complicado. Eu acho que é a questão da legislação. Eu acho que isso daria um excelente trabalho de mestrado, você identificar por que é tão difícil empreender numa área social, por exemplo, no Brasil. Boa ideia. Obrigada. Excelente a ideia. Excelente mesmo. A Sharon fez uma pergunta no chat sobre, Eduardo, como podemos sair do assistencialismo e ser empreendedor social? Porque a tendência é assistenciar.
Pois é. Na verdade, ninguém precisa reinventar a roda, não precisa reinventar a roda, né? Por exemplo, foi feito aquele estudo ali que eu mostrei, aquelas 10 características. Então tá, é só você pegar aquilo ali e seguir. Primeiro, metas. Vamos estabelecer uma meta. Vamos pegar um caso específico de um clube, ou o clube que a gente faz parte, ou qualquer clube do Rotary. Qual que é a nossa meta? Tá? Vamos estabelecer uma meta. O que a gente quer fazer para daqui 1 ano, para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, ou para daqui 6 meses. E aí vamos fazer um planejamento, entendeu? Basicamente isso. Porque o negócio do assistencialismo, primeiro, ele não é autossustentável. Você sempre vai estar dependendo da boa vontade, da ajuda, de alguma coisa, de alguém. Então, não é uma coisa sustentável. E outra coisa que eu acho assim, muito mais importante do que isso, e no filme que eu citei agora há pouco, que eu não lembro o título, depois eu vou descobrir. A Yara parou, né? Então, Somos iguais. tem uma fala do filme que eu achei interessante, e achei isso interessante porque ele sintetizou uma coisa que eu percebo há muito tempo e eu tento falar muitas vezes. É o seguinte: tem uma hora lá que o cara lá, o negão lá, que é complicado, lá, que vive brigando, ele fala o seguinte, que o que ele acha de melhor no trabalho que eles fazem de fornecer comida, não é a comida que eles fornecem, porque a comida não resolve nada, né? Porque depois eles vão ter que comer de novo, e de novo, de novo. O que eles acham interessante, o que ele acha legal, o que ele gosta no trabalho, é saber que tem pessoas que se preocupam com eles. Na verdade, a expressão que eles usam é que tem pessoas que olham para eles, né? Que eles são vistos pela sociedade. Bom, o que eu quero dizer com isso? É o que eu digo sempre. O Rotary, no Brasil todo, acho que talvez no mundo todo, não sei, mas pelo menos no Brasil, eu sei que faz muito os tais dos bazares, bazar social, bazar do Rotary, né? E aí vende lá as coisas e tal. O que eu acho mais bacana nisso é o seguinte, é a pessoa poder ir lá e comprar, né? Sabe, se ele compra um sapato usado, que seja, ou uma calça, ou uma camisa, e paga R$10 num sapato, paga R$5 numa calça, paga R$10 numa camisa, a dignidade de quem está, o orgulho próprio, né? A satisfação de quem está pagando R$5 ou R$10, o valor que seja, por aquela peça, é muito maior, é muito melhor do que se a pessoa tivesse simplesmente ganhando, né? Então, essa é a diferença entre você ter um empreendimento social, onde você promove esse desenvolvimento das pessoas, esse crescimento, ou ficar sempre no assistencialismo. É lógico que tem pessoas que chegam num grau, ou numa situação, num momento da vida, que não tem outra coisa a não fazer do que ajudar, né? Você tem que simplesmente ajudar, não tem como. Realmente tem pessoas, né? No Natal, não esse Natal agora, no Natal passado, o pessoal da igreja aí aqui de Mineiros, assim, pessoal conhecido aí e tal, chamou para a gente para ajudar lá, e aí eu e meu filho, meu caçula, compramos umas coisas e saímos entregando. Então, tem realmente pessoas que realmente não tem condição. Nós levamos fralda para uma mulher que morava em 2 cômodos e tinha 4 filhos, sendo que 3 eram trigêmeos, e tinha 1 ano de idade, né? Então, como é que uma pessoa vai trabalhar com 4 filhos pequenos, trigêmeos, né? Assim, eu tenho 4 filhos com idade diferente, eu sei bem, quer dizer, imagino o que é isso. Agora você imagina 4, todos pequenininhos, sendo 3 da mesma idade, com 1 ano de idade. Então, a pessoa realmente é difícil, não tem como, né? Mas a diferença entre você promover o desenvolvimento social e você dar, né? Você dá para quem recebe ou para quem está dentro desse programa é muito melhor, muito melhor. Assim, o que eu tenho ouvido falar também, em algumas palestras que eu tenho assistido, é para usar dentro do Rotary a nossa profissão a favor da sociedade, né? A gente promover através da nossa profissão o benefício para a sociedade, mas criar projetos que sejam sustentáveis, né? Sim, claro, isso é muito importante. A gente poder fazer isso, de usar os recursos que tem, né? Todos nós temos recursos, né? O seu conhecimento, a capacidade de trabalho de cada um de nós,
é um recurso importante a gente poder usar esse recurso de uma forma planejada, organizada, sistemática, em benefício da comunidade, é muito importante. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Antes de terminar, Eduardo, quero te falar que o Juraci tinha preparado um certificado para você, mas ele teve que sair por causa que a mãe dele passou mal, e depois a gente repassa o certificado para você numa próxima reunião, tá? Obrigado. Muito obrigado. E muito obrigada mais uma vez por você ter compartilhado seu conhecimento conosco, viu? Eu também quero agradecer, a todos pela oportunidade de eu estar falando. Para mim, eu nunca tinha feito uma palestra online, né, uma live, eu me senti jovem. Esse negócio de live aí é coisa da juventude. Eu nunca tinha feito isso, né? Eu apanhei para caramba, então quero agradecer a todos que me ajudaram, especialmente a Lenilda, né? Porque a internet lá em casa, a gente é vizinho aqui, a internet lá em casa é muito estável, hoje é sempre, né? Mas hoje estava muito estável. Quando foi 7 horas, eu entrei em contato com a Lenilda, como é que eu vou fazer? Eu entrei aqui em casa, não vai nada, eu tive que sair lá fora para pegar o sinal lá na rua, para poder comunicar com ela. Eu falei, vem aqui em casa, né? E eu estou aqui na casa dela. E se eu não tivesse vindo aqui para a casa dela, para usar a internet, até está funcionando, minha esposa estava participando lá de casa, mas assim, estava instável, e como eu não queria correr o risco, né, não podia correr um risco desse, não era um risco calculável, no meio lá, num determinado momento, não ter internet, então eu vim para cá e daqui funcionou, graças a Deus. Então, obrigado. Valeu, à disposição. Antes de encerrar, eu quero falar para vocês do nosso bingo, né, do mês dos pais, que vai ser agora domingo, né? E quem quiser adquirir cartelas, ainda temos cartelas aí com os associados, pode falar comigo, com o pessoal. Olha lá, ó, o Lindomar está lá com as cartelas. E será domingo, às 10 horas. Não precisa estar presente na hora do sorteio, mas se quiser estar presente, a gente vai estar mandando o link do Zoom. Tá bom? E graças a Deus, conseguimos atingir aí uma meta muito boa, né? A premiação já está garantida e conseguimos mais um pouco aí para realizar nossos projetos. Vamos firmes aí nessa caminhada. Muito bom. Mais alguém quer fazer algum comunicado? Então, sob o lema do presidente do Rotary Internacional 2021-2022, checar meta, servir para transformar vidas, declaro encerrada a 4ª reunião ordinária do Rotary Clube Vista do Sol. Peço a todos que saúdem a bandeira nacional e demais bandeiras. Muito obrigada pela presença de todos, convidados, companheiros e companheiras, todos os distritos presentes que estão aqui nesse momento, companheiros de fora, convidados. Um abraço a todos, saúde a todos. Podem abrir seus microfones, fiquem à vontade para conversar. Conseguem abrir? Então, como está encerrada, Marlise, eu vou parar aqui, pausar a gravação, para todo mundo poder conversar tranquilo. Uhum.